Continuidade da educação profissional e tecnológica, artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Lembrando que falamos sobre a formação profissional no ensino médio, aqui estamos falando da parte da legislação que trata da educação profissional. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Então, eixos seria técnico em edificações, está no eixo da construção civil, técnico em contabilidade, está nas ciências humanas aplicadas, na contabilidade. Então, técnico agrícola, nas ciências agrárias ou agrícolas. Então, a ideia seria essa. Os cursos de torneiro mecânico oferecidos pelo Senai, está na área da engenharia mecânica. Então, aí a educação profissional tecnológica abrangerá os seguintes eixos: de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. Então, eu tenho os cursos do Senai, um exemplo, curso inicial ou continuado ou de qualificação. Educação profissional de nível médio, então, por exemplo, o IF, que era a antiga Cefet, fazia bastante isso. Agora, essa educação profissional de nível médio está sendo destinada ao ensino médio a ser realizada lá. E educação tecnológica de graduação e de pós-graduação. Por exemplo, o SENAC, ele oferece alguns cursos de pós-graduação. Então, como essa parte tecnológica, ela não vamos dizer assim, muito explorada, porque aqui seria explorado mais a formação, o itinerário profissional de formação do ensino médio. Então, para não ficar muito longo, a última observação que eu trago aqui seria do artigo 42, as instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionado à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Então, por exemplo, tem vaga no Senai para torneiro mecânico, está aberto à comunidade, não está condicionado se tem vaga, pode ser aproveitado para quem tem só o ensino fundamental, perfeitamente aceitável. Então, assim, em alguns casos, algumas circunstâncias, isso pode ser realizado. Então, agora, vamos voltar para o artigo 37, eu dei uma adiantada só para, de forma didática, facilitar o entendimento e a compreensão. O artigo 37 está na seção 5 da Educação de Jovens e Adultos, EJA. EJA é o quê? Uma modalidade de educação transversal a todos os níveis e etapas da educação básica. Então, por exemplo, eu tenho a EJA no ensino fundamental, primeira fase, segunda fase, ensino médio. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem. Então, veja, a EJA, quem não teve a oportunidade de fazer na idade o ensino fundamental e o médio, vai fazer EJA. E aí, a EJA, a escola procura adequar a necessidade do aluno em termos de horário, enfim, de cumprimento de conteúdo, de currículo, ver o que é possível ensinar, qual a melhor forma, qual a metodologia. Então a EJA busca muito isso, diferente do ensino fundamental regular, do ensino médio. A EJA procura adequar as necessidades e especificidades de cada aluno. Então é meio que uma turma com 10 alunos na EJA, praticamente cada um recebe um tratamento conforme a sua realidade, porque tem um que já sabe ler um pouquinho, tem um que não sabe nada, tem um que já sabe médio. Então aí é trabalhado conforme a necessidade. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Então, por exemplo, em alguns estados, o governo oferece EJA.
E aí ele já oferece a EJA dentro de um curso profissionalizante. Então, além dele aprender a ler, a escrever, ser alfabetizado, ele já vai preferencialmente ser preparado para o exercício de uma profissão. Essa seria a ideia da EJA. O artigo 38, os sistemas manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a BNCC, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Então veja, o que é ensinado para o aluno da EJA? O mesmo conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, porém com as adequações para os métodos de alfabetização e letramento, alfabetização matemática e assim por diante. Parágrafo 1º. E lembrando que prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, por exemplo, concluiu o ensino fundamental, ele pode passar para o médio. Ou concluir o médio, ele pode passar para o superior. Dá esse prosseguimento. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere esse artigo realizar-se-ão. Primeiro, conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos. Então, o jovem que tem 15 anos ou mais, ele pode fazer um exame, uma prova, para avaliar o conhecimento dele e ele pegar um certificado de conclusão do ensino fundamental. Porém, ele ainda não pode para o de ensino médio. Ele deveria entrar na escola regular. E o segundo, conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Então, veja, aquele que tem 18 anos, já é adulto, ele pode ser avaliado para a conclusão do ensino médio. Então, se ele consegue já, ou ele tem o do ensino fundamental, ele faz o exame, uma prova e entra direto no ensino médio. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Então, aí está aqui o fechamento do artigo 37. O educando, o jovem, o adulto, o idoso aprendeu a ler no sindicato, na igreja, na associação comunitária, foi alfabetizado, já sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta, fazer os cálculos. Então ele vai ser avaliado de duas formas, para a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Então aqui a gente termina essa parte da educação de jovens e adultos. Uma observação que eu faço é que prova do centro de seleção pode ser que caia no próximo edital a diretriz curricular do município de Goiânia. Então a abreviatura de EJA fica EAJA. Ao invés de ser educação de jovens e adultos, ficaria educação de adolescentes, jovens e adultos. Então, se houver essa menção no edital da diretriz curricular do município de Goiânia, traz essa nomenclatura, mas é EJA da mesma forma. Por hoje é só, pessoal.